Cheguei, Brasil. Você está na palavra da fé. Deus tem uma palavra para você. Quer te abençoar, mudar a tua história, mudar as circunstâncias difíceis e trazer solução para o teu problema. Não desanime com os problemas da vida. Não desanime com as dificuldades. Não desanime por causa do primeiro ventinho que aparece. Seja firme e constante. Adversidades na vida, todo mundo passa. Você não é nem melhor, nem pior do que ninguém. Então fica firme, confia no teu milagre, confia na obra de Deus, porque Deus está trabalhando na tua vida e Ele quer te abençoar. Hoje nós vamos falar sobre o milagre de Betânia. Vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, um homem respeitado pelos judeus, por ser religioso e extremamente honesto. Ele era querido por todos que o conheciam. E Lázaro morava com as suas duas irmãs, Marta e Maria. E Lázaro também era amigo de Jesus. Jesus lidava com muitas pessoas. Jesus sempre ensinava as multidões. Sempre curava as pessoas, libertava as pessoas por onde ele passava. E assim em nossas vidas nós vamos lidar com muitas pessoas. Vamos ter colega de trabalho. Mas algumas pessoas vão ocupar um lugar especial no nosso coração. E Lázaro era assim. Lázaro ocupava um lugar especial no coração de Jesus. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Eu já quero começar esta mensagem fazendo este apelo a você. Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. Se preocupe em ocupar um lugar. Na verdade, meus irmãos, Deus ama todo mundo, né? Mas você observa que Lázaro, ele era especial. Então, tenha intimidade com Deus. Seja amigo do Senhor Jesus. E Lázaro, ele era conhecido onde morava, por ser uma pessoa boa, religiosa e honesta. Morava com suas duas irmãs. Mas um dia Lázaro veio a adoecer. E as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Jesus, ele fala para elas: João capítulo 11, versículo 3 e 4. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então o Senhor, naquele momento, ele fala com as irmãs de Lázaro: Esta doença não é para a morte. Como quem diz, não se preocupe, Lázaro não vai morrer. Este mal aí não é para a morte. E Jesus, onde ele estava? Por lá nós vemos aqui no versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ficou por ali mais 2 dias. Porém, naquele interim, ou naquele momento, naquele tempo que Jesus ficou por ali, Lázaro veio a óbito. Contrariando assim aquela palavra
que as irmãs de Lázaro haviam ouvido de Jesus. Elas estavam contrariadas. Quantas vezes nós temos esperança em algo, alimentamos expectativas, alimentamos esperança em algo, alguém ou em situações, e Deus, ele até fala conosco, e até usa pessoas para nos confortar em determinada circunstância. E de repente aquilo que nós esperamos não acontece, não dá certo. E assim foi com Marta e Maria. Elas estavam contrariadas, porque Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, e Lázaro veio a falecer. A pergunta é: você confia em Deus? Você confia no Senhor? E a outra pergunta é: e aí, Deus mente? Jesus mente? Eram fatos, era uma realidade. Jesus disse que Lázaro não morreria, pois aquela enfermidade não era para a morte, e Lázaro veio a falecer. Deus mente? Existe aqui algo que nós precisamos observar: motivos de força maior. Uma força que vai muito além da enfermidade, porque ele curava as enfermidades. Um poder que vai além da morte e da vida. Ele tinha o poder de ressuscitar a Lázaro. Mas as irmãs de Lázaro não contavam com esse pequeno detalhe. E Jesus, quando falou, ele já observava lá na frente, ele sabia o que ia acontecer. Ele estava sabendo de tudo. Ele sabia muito bem que Lázaro estava moribundo, estava à beira de perder a sua vida com uma enfermidade muito grave. E Jesus ficou por lá mais 2 dias. E aí, será que Jesus não amava Lázaro? Deus mente, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes você recebeu uma promessa de Deus e não aconteceu no tempo certo, do jeito que você queria, e você acha que já não vai mais acontecer, que o seu projeto, o seu sonho, a sua esperança, o seu propósito perdeu a vida, veio a óbito? O meu sonho faleceu, pregador. Mas você precisa contar com o milagre. Acreditar nesta força superior que vai muito além da vida e da morte, que é capaz de restaurar, ressuscitar uma pessoa na sepultura. E é capaz de restaurar os teus sonhos. A tua vida foi destruída. Colocar um ponto final. Eu quero te dizer que Jesus chega para colocar um ponto e vírgula aí. E ele fala para você: minha filha, meu filho, não é ponto final não. A história continua. O homem colocou um ponto final. Deram decretos e disseram: acabou para ela, acabou para ele, não se levanta mais. E Jesus chega e debaixo daquele pontinho ali, ele coloca uma vírgula. E ele fala para você: a história continua. Toma posse. Ninguém pode parar o mover de Deus. Então Jesus fica por lá por mais 2 dias. E aqui no versículo 39 de João 11. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias que Lázaro faleceu. É já de 4 dias. Então observe que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, ou chegou até o sepulcro, melhor dizendo, já haviam 4 dias que Lázaro havia perdido a sua vida.
contrariando assim a palavra do Senhor que disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nos ensinando a palavra de Deus a ter mais paciência, que a coisa não é do jeito que você quer, não. É do jeito que Deus quer. Não é na sua hora, no seu momento, é na hora de Deus. E Jesus bem tranquilo, Jesus ficou lá mais 2 dias, quando Jesus chega já tinha 4 dias que Lázaro estava na sepultura. A situação ali, contrariando a palavra do Senhor, que disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Muitas vezes você vai chegar em lugares, ou vai estar em situações que o cenário vai ser um cenário de morte. E aí você vai se desesperar, vai ficar contrariado, ou vai confiar no Senhor? E muitas vezes nós vamos ver aquele cenário difícil de destruição, e nós vamos precisar olhar para as circunstâncias da vida com a ótica da fé. E você então vai descobrir que esse cenário difícil é o cenário perfeito para um grande milagre acontecer na tua vida. Marta e Maria estavam ali, a ponto de ver o milagre da ressurreição. Até então Jesus tinha curado pessoas, tinha libertado pessoas, mas agora eles estavam ali, Jesus diante do sepulcro, e elas estavam diante de um milagre muito poderoso: a ressurreição de Lázaro. Jesus falou: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Elas estavam contrariadas, porque o seu irmão havia perdido a sua vida, e agora já tinha 4 dias que estava na sepultura, e chega Jesus. O Senhor demorou, Senhor. Agora que o Senhor chega? Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não haveria morrido. Glória a Deus. Versículo 32, do Evangelho de João 11. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Glória a Deus. Estava todo mundo chorando. Lázaro era uma boa pessoa. Os judeus estavam em prantos. As irmãs de Lázaro estavam chorando também. E Jesus viu aquela cena. E o versículo 35. Jesus chorou. Então ele chorou também, quando viu a situação. Glória a Deus. E aí logo começam os fofoqueiros de plantão. Um e outro começam a conversar, quando viu Jesus chorando. Veja como ele amava Lázaro. Não podia esse que ressuscitou, que curou a tantos, curar também a Lázaro para que não viesse a óbito? Não poderia ele ter curado Lázaro, já que ele o amava tanto? Então, muitas vezes você vai ver o cenário profético, que é um cenário difícil, você vai olhar com a ótica da fé, mas aquela vozinha sempre vai falar na sua mente: tem jeito não, tempo passou, passou do tempo, você não vai alcançar, não tem solução para isso. Muitas vezes o adversário vai querer te convencer que não tem solução. Mas havia algo impactante nessa história. Ali, na casa de Marta e Maria, em que o seu irmão Lázaro estava no sepulcro. Aquele cenário de perdas, um cenário de velório.
aquele cenário difícil, Jesus estava lá, junto com eles. Ele se importa com você. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chorou pelos judeus que também choravam. Jesus chorou por Marta e Maria que choravam também. A situação para Marta e Maria era desesperadora, porque elas moravam com o seu irmão. E mulheres não tinham muitas oportunidades naqueles tempos. E o que seria de Marta e Maria, né? Mas Jesus estava lá. E o que eu quero te perguntar é: se neste cenário de luto que você tem enfrentado, Jesus está presente nele? Você já convidou Jesus para entrar na tua história? Você já foi até Jesus e contou da sua enfermidade, do seu problema? Falaram para Jesus: Senhor, o teu amigo. Falaram para Jesus. Talvez alguém falou de você, orou ao Senhor. A tua serva, o teu servo, o Senhor está passando por tal problema, por tal adversidade, Senhor, e precisa de uma resposta. Mas você já falou com Deus? Jesus está no seu cenário. Ele se importa com você e Ele tem resposta para você. Ninguém pode parar o trabalhar de Deus. Então, quando Jesus chega, já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. E Jesus fala: tirai a pedra. Estava Jesus ali à porta da sepultura. E entre a porta e o sepulcro, entre Jesus e o sepulcro, lá dentro, havia uma pedra. E quando Jesus fala: tirai a pedra, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Passou do tempo, né? Até na ressurreição, até na restauração, nós queremos estipular para Deus o que é o tempo e como que tem que ser feito. Confia em Deus, meu irmão. E entre o milagre, entre a ressurreição e Jesus, havia uma pedra. Primeira coisa, Jesus fala: tirai a pedra. Quantas pedras nós precisamos tirar das nossas vidas? Talvez aquela pedra que amarra o nosso pé, né? Que está amarrada ali, sendo como âncora, não deixa você caminhar. A pedra do pecado. Aquele passado difícil que você quer esquecer, mas você não tira. Tirai a pedra. Solta. Esquece. Entrega para Deus, pede perdão, pede a Deus para tirar do seu coração. E você vai ver que o milagre vai acontecer. E muitas vezes nós usamos algumas pedras, ou usamos algo, ou algumas máscaras para esconder aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós temos no nosso interior. E muitas vezes é o pecado, e ele fede e sobe as narinas de Deus. A irmã de Lázaro fala: Senhor, está cheirando mal, Senhor. Deixa essa pedra aí, que pelo menos ele fica lá dentro, e se tirar essa pedra vai feder tudo aqui. Vai se tornar público, todo mundo vai ficar sabendo. Jesus fala: tirai a pedra. Então Jesus ora, fala com o Pai. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isto, versículo 43, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados com faixas, e o seu rosto envolvido em um lençol.
Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Então, após aquele momento, Jesus brada, ele grita: Lázaro, sai para fora. Após tirarem a pedra. Você vai precisar crer e contar com o milagre, se quiser sobreviver diante das adversidades da vida. Jesus agora estava mostrando para a multidão, mostrando para as irmãs de Lázaro, que o poder de Deus está muito além da morte e da vida, por motivo de força maior, forças superiores. Ninguém pode parar o teu milagre. Se você está inconformado porque acha que passou do tempo, que não aconteceu do jeito que você esperava, eu quero dizer para você que não é do jeito que você quer não, é do jeito de Deus. Confia no milagre, convida Jesus para este cenário de luto e você verá que Ele se importa com você e que Ele vai fazer o milagre. Jesus brada e chama Lázaro para fora. Lázaro se levanta da sepultura e lá vem Lázaro todo amarrado, vem Lázaro de lá todo enfaixado e com o rosto envolto em um lençol. Você já pensou se Lázaro gritasse de lá: eu não posso sair não, porque eu estou amarrado aqui? É assim que nós fazemos muitas vezes. Eu não vou servir a Deus não, porque eu estou amarrado com correntes espirituais. São essas correntes de vícios, tabagismo, alcoolismo. Eu tenho esse vício, tenho aquele vício. Senhor, eu não posso servir o Senhor agora não. Senhor, deixa eu aqui dentro da sepultura, porque o pecado fede, eu estou cheirando mal e eu não quero ver a face do Senhor. Jesus brada e vem Lázaro de lá, todo enfaixado. Imagina uma pessoa amarrada, pulando, tentando sair da sepultura. Glória a Deus. Venha do jeito que você estiver. A obra de libertação, de soltura, quem faz é Jesus. E você precisa contar com o milagre. Porque Deus tem resposta para você. Deus abençoe. Aleluia.